Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório. Muito bem, amados, eu gostaria de dar continuidade às mensagens que estou falando a respeito, referência à família. E hoje eu quero falar sobre alguma base familiar. Gostaria de fazer algumas interrogações. Porventura, amados irmãos, você já perguntou por que existe a família? Qual é o motivo de nós nos casarmos? E ao casarmos, temos um objetivo claro, referente àquilo que desejamos realmente? Qual é o nosso propósito definido ao constituirmos um casamento? Qual deveria ser o propósito para que eu viesse constituir uma família? Muito bem, amados. São poucas pessoas que fazem estas perguntas a si mesmo. Muitas pessoas não têm levado a sério. A maioria das pessoas, amados, vive em família sem considerar quão profundo realmente é um objetivo familiar. Muitos simplesmente não têm um objetivo ao casar-se. Alguns, inclusive, não planejam os seus próprios filhos, mas vive muitas vezes de uma maneira que não consegue administrar nem os bens, nem o seu próprio familiar. Então precisamos muitas vezes ter um objetivo. Tem pessoas que têm filho, mas não sabem educar esses filhos. E não sabem, inclusive, como lidar com os problemas familiares. Se perguntamos a maioria das pessoas que estão constituindo um lar, que são noivos, que estão próximos ao casamento, para que estão se casando, certamente não daria uma resposta correta e clara. Muitas dessas pessoas casam sem um planejamento, sem ter detalhado o seu casamento. Não almeja um futuro duradouro, muitas vezes não sabem nem inclusive se poderão suportar a carga um do outro. Alguns, inclusive, não planejam nem a casa onde estarão morando, nem os móveis, nem adquirem os móveis muitas vezes. Há 32 anos atrás, quando eu me casei totalmente desta maneira, amados. Casei e levei minha esposa para morar na casa dos meus pais. Foi período de muitas lutas. Minha esposa, educada de uma maneira rígida pelos seus pais, que era nordestino. Eu fui educado de outra maneira pelos meus pais, que é descendente de paraguaios. Minha mãe e meus pais muitas vezes tentavam interferir no meu relacionamento com minha esposa. E abriu feridas muito profundas no meu casamento entre a minha esposa e minha família. Eu não havia planejado, amados. Então precisamos ter um objetivo. A falta de propósito definido para constituir a família faz com que corramos atrás de objetivos errados, amados.
e que façamos dos meios um fim ou do secundário o primordial, pois muitas vezes não tivemos um objetivos até mesmo materiais. O progresso material tem se tornado o objetivo principal de muitas famílias. A grande meta é o conforto que as pessoas almejam. E alguns perdem a vida desejando e trabalhando para alcançar o desejado. Logo, depois de continua trabalhando para manter o que conseguiram. Os seus pensamentos sempre estão atrás de uma nova aquisições. Sacrificam e põem a família de lado para conseguir o que desejam. Muitos, por causa dos seus objetivos materiais, deixa de lado a sua família, deixa de lado a sua esposa. Vamos analisar o livro de Lucas 12, verso 15. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Palavra do Senhor Jesus. Algumas pessoas, amados, colocam os bens materiais acima de tudo. Esquece de colocar o amor em primeiro lugar. E muitas dessas pessoas, na aquisição dos bens materiais, passa a viver uma vida pessoal e egoísta. Há alguns que se casam pensando apenas em si mesmo. Seu objetivo é apenas receber e não dar. Então, eles querem receber o amor, a atenção, mas não tem momento livre para retribuir esse amor e para dar atenção para sua esposa. Então passa a viver uma vida egoísta. Eu não estou falando que você deve viver uma vida de escravidão. Não é servir e ser servido, seja na área material ou sexual, mas seja responsável e das responsabilidades familiar. Não viva uma vida de fracasso. Volte o seu olhar para a sua família, mas volte com responsabilidade. Alguns fazem da família um fim em si mesmo. A felicidade pessoal é a convicção que se torna a meta, é mais alta da própria vida muitas vezes. Alguns se apegam tanto que não vive o amor, pois vive uma dependência. E muitas vezes acaba se ferindo. Mesmo que não se dê conta disso. Consideram a Deus como um excelente meio de conseguir seus bens. Considera que Deus deve lhe dar o bem-estar. E joga toda a culpa em cima de Deus. Tais famílias vivem muito preocupada e atarefada por sua própria fama, buscando aplauso muitas vezes, querem ter renome,
Dedicam-se por inteiro a obter a sua própria comunidade e prazer, amados. A obtenção de benefício que as pessoas muitas vezes almejam é legítimo da vida familiar, amados. Mas tudo deve ser planejado. Você não pode colocar a culpa em Deus. O planejamento é seu. O planejamento, amado, é meu. A responsabilidade é nosso. Então, muitas vezes, as pessoas almejam ter benefícios, sim. Este é o principal objetivo que leva a maioria das pessoas a se casar, mesmo que não se aperceba disso. Conscientemente e evidentemente há benefício legítimo que o próprio Deus tem outorgado ao próprio casamento, pois uma vida conjugal ela proporciona a alegria de viver em companhia um do outro, o poder de dar e receber afeto. Ele traz felicidade, traz deleite que proporciona as relações sexuais. O fato de estar, muitas vezes, em busca de um núcleo familiar e a cobertura e a proteção que se alcança, a bênção é de ter filhos abençoados. Mas a grande pergunta, então, está certo fazer deste benefício o propósito? Muitas vezes, para perdermos nossa própria vida em busca de bens materiais, amados. Desejamos conforto, sim, para nossos familiares. Quem não almeja? Eu almejo o bem-estar da minha família. Mas eu não culpo Deus, muitas vezes, por meu próprio fracasso. Tem muitas pessoas que culpam a Deus. Ele diz, por que Deus permite que haja esse sofrimento no meio da minha família? Por que Deus permitiu que eu perdi meu emprego? Muitas vezes a própria irresponsabilidade foi minha. Então, amado, a resposta é não lance a culpa sobre Deus no desenvolvimento, muitas vezes que está ocorrendo, os problemas que está surgindo. Em Romanos capítulo 11, verso 36, encontramos uma passagem: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, é por ele e é para ele que eu devo elevar a minha alma. Deus é o criador da família. Deus criou todas as coisas. Ele fez o homem e a mulher e as uniu no casamento. Ele constituiu o casamento para que todas as gerações, e ele é quem dá os filhos, ele é o autor e o criador da família. Deus é o dono da minha família, amados, e deveria ser dono da família da terra. Toda a criação pertence a Deus. Portanto, a família também lhe pertence. Assim podemos afirmar que não é a nossa família, mas a sua família. Não são nossos filhos, mas são os filhos que Deus nos deu.
Salmo 24, versículo 1, existe uma afirmação clara do salmista dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Veja bem, amados, pertence ao Senhor a terra, pertence ao Senhor a plenitude, pertence ao Senhor o mundo, pertence ao Senhor aqueles que nele habitam. Aonde nós habitamos, amados? Aonde que nós habitamos? É na terra criada por Deus e para Deus. Deus determinou um propósito para a minha família e para a sua família. Deus fez todas as coisas com finalidade pré-estabelecida. Isto significa que também a família tem a intenção determinada por Deus. Deus planejou de antemão. Deus lhe designou um propósito e uma meta para que nós vivamos felizes. A família existe é para Deus. Efésios capítulo 1, verso 11. Nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. É nele, amado. É através dele. Nós somos feito herança de Deus. Deus nos predestinou conforme o propósito que ele fez para cada um de nós. É pelo conselho da sua vontade. A família existe para Deus. Tudo foi criado para Deus. Dessa forma, a família existe para Ele e não para os nossos próprios benefícios. A família é o bem-estar do homem. São derivados, são acessório. Nunca é o propósito central. O fim supremo da família é a glória de Deus. O propósito de Deus para a família, portanto, amados, é porque Deus instituiu o próprio casamento, para que Deus fosse glorificado por meio da união de um homem e uma mulher, para que Deus pudesse estabelecer assim dentro de nós a sua essência, para que deu uma esposa a próprio Adão, porque o fez uma só carne, amado. Deus tem um propósito interno, que ao estabelecer este propósito, Ele colocou dentro de cada um de nós a continuidade da vida. E Deus tem um propósito eterno. Desde antes da fundação do mundo, Ele determinou ter uma grande família de muitos filhos semelhante ao seu Filho Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Foi Deus que fez isso, amado. Ele nos predestinou para que nós fôssemos feitos à imagem de Cristo. Efésios 1, verso 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, amados, eu não estou falando em predestinação. Estou falando que Deus predestinou a nós sermos filhos,
semelhante a Cristo. Eu não estou falando que pessoas nascem predestinadas a sofrer. Eu não estou falando que a pessoa nasce predestinado à condenação eterna. Eu estou falando que Deus nos predestinou a sermos filhos. Desde a fundação do mundo, Deus planejou que nós fôssemos uma família constituída por Ele. A família existe em função do próprio propósito eterno de Deus. A família existe para cooperar com a realização de Deus. Deus quer ser o pai de uma grande família. Então, amados, amanhã estarei dando continuidade, mostrando que Deus, Ele quer ser o pai da nossa família. Ele quer ser parte integrante da nossa família. Que Deus vos abençoe, amados. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje, Pai. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, dando graças, Senhor, pela minha família, pela esposa e filhas, que o Senhor predestinou desde a fundação do mundo, para que nós pudéssemos constituir um lar de bênção, um lar repleto da tua graça e da tua misericórdia. Então eu te agradeço, Senhor. Eu louvo a ti pela tua misericórdia, pela tua benevolência, pois o Senhor, sendo Deus, me constituiu, Pai, como sendo servo do Senhor, a ter um lar abençoado e uma família onde impera, Senhor, a tua paz, a tua harmonia e a tua graça. Eu te agradeço, Senhor, e te louvo e te glorifico em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.